Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui o nosso webinar. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aí a presença de todos vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo. E a ideia aqui é a gente mostrar um pouco, né, das possibilidades que a gente consegue fazer focado hoje no sistema financeiro. Mas antes de avançar, queria dar a palavra aqui para o Michael, para o nosso diretor, para ele dar o start inicial aí. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Muito obrigado aí pela participação de todos, né? Parar um minutinho aí da agenda de vocês para participar de um evento é bem complicado, então muito obrigado aí pela presença de todos. A ideia aqui, como o Vini disse, né, é a gente discutir algumas soluções, discutir aqui um pouco como nós podemos trazer, né, mais eficiência para o setor financeiro aí das empresas, tá? Então, fiquem à vontade de trazer aí situações também do dia a dia de vocês, porque às vezes, né, tem alguma situação diferente aí e que nós podemos aqui estar discutindo e até traçar algum caminho aqui para essas situações também. Exato, então está aberto aí para interações, tá? Se de repente alguma informação que eu comentar, vocês quiserem complementar ou tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Então, a agenda aqui desse nosso webinar, a gente vai começar falando por mercado e tendências, depois a gente vai falar sobre digitalização de tarefas, tecnologia no-code, o Arquiva, que é uma plataforma de tecnologia no-code, e por onde começar essa jornada, tá? Então, indo um pouco agora para a questão de mercado e tendências. Hoje, independentemente de qual departamento você trabalhe, independentemente de qual seja o ramo de atuação da empresa, algumas dores são comuns. Por exemplo, quando a gente busca uma automação, a gente busca por quê? Visando diminuição de erros operacionais, escalar os negócios, diferenciação competitiva, excelência operacional, qualidade nos serviços. Então, essas dores são comuns a todas as empresas. É por isso que está tão em voga soluções de automação. Por isso que todo mundo fala em buscar eficiência, fazer mais com menos, mas isso só é possível se a gente de fato tiver tecnologia suportando esse contexto que as empresas estão buscando. Aqui só para mostrar para vocês, nessa visão que eu até comentei há pouco, que não importa qual o ramo da empresa, qual que é o departamento, aqui a gente traz alguns exemplos, apenas alguns exemplos, só para mostrar onde nós temos oportunidades de melhorias através de tecnologia. Então, se a gente pegar o mercado financeiro, por exemplo, a gente está falando de contas a pagar, contas a receber, reembolso, entre vários outros processos. Se a gente fala de recursos humanos, a gente está falando da parte de onboard e offboard, solicitação de férias, recrutamento e tantos vários outros processos internos. Quando a gente fala de logística, a gente está falando de sistemas para fazer gestão de estoque, integração com sistemas outros de disparos de mensagens, integrações com sistemas de telemetria, porque não basta você ter uma solução isolada. Se ela não se comunica com as demais fronteiras tecnológicas, ela acaba ficando muito limitado. Na área comercial, a gente também tem uma possibilidade gigantesca, através de chatbots, disparos de e-mail marketing, CRM, entre outros. Então, aqui é mais para dar uma visão para vocês como, de fato, a tecnologia pode suportar diversas frentes de qualquer empresa, independentemente da área de atuação. Falando aqui um pouco de alguns exemplos de tecnologias que podem suportar nessa questão de automação e ganho de eficiência. Então, aqui a gente tem algumas sopas de letrinhas. A gente tem o BPM, que são ferramentas focadas em modelagem de processos, plataformas no-code, que permitem vocês criarem aplicações numa velocidade muito mais rápida e a um custo muito mais barato. RPAs, que são soluções onde você consegue criar robôs que, inclusive, mimetizam tarefas humanas, eles conseguem simular um ser humano navegando no sistema para extrair dados, por exemplo. A inteligência artificial, que está cada vez mais em moda e está, de fato, evoluindo de uma maneira impressionante. E aqui eu posso pegar alguns exemplos desses tipos de tecnologia, só para abrir um pouco a mente de vocês. Então, quando a gente fala, por exemplo, de BPM e até mesmo de plataformas no-code, nesses exemplos que eu vou dar, focando mais no setor financeiro, a gente pode, por exemplo, automatizar e controlar fluxos voltados para a gestão de orçamento. Então, eu posso criar fluxos de solicitação, aprovação,
alocação de orçamento. Eu posso, por exemplo, também automatizar fluxos de reembolso de despesas, criando processos de submissão de pedidos por formulário digital, um fluxo de aprovação. A parte de fechamento contábil, eu posso, através desse tipo de ferramenta, coletar dados de diversas fontes, executar cálculos automatizados combinados com outras tecnologias e também fazer um cadenciamento de aprovação dessa parte contábil. Quando a gente fala de inteligência artificial, aqui a gente tem um mundo de possibilidades, mas um exemplo bem prático nessa área financeira, previsão de fluxo de caixa. Então a gente consegue com a IA analisar históricos de entrada e saída, sazonalidades, comportamento de clientes e variáveis externas, como, por exemplo, taxa de juros, câmbio, para conseguir prever, né, para dar uma visão para o gestor do fluxo de caixa, com uma precisão muito mais alta e menos suscetível a erro. Na parte de detecção de fraude, a gente pode entrar com a IA também, então eu posso utilizar algoritmos de aprendizado para identificar padrões anômalos de transações e, a partir daí, tomar ações corretivas. E aí a gente pode falar, por exemplo, de uma combinação de IA com uma outra tecnologia, o Ansible. O Ansible é uma tecnologia que permite nos fazer algumas automações do ponto de vista da TI, do ponto de vista da infraestrutura. Então a gente pode combinar a tecnologia no sentido de, quando a IA identificar alguma suspeita de fraude, eu posso chamar uma automação no Ansible para bloquear, por exemplo, uma porta, um IP, um usuário, alguém que seja com comportamento suspeito. Tá? Então aqui é um exemplo de combinações de tecnologia. Quando eu falo de RPA, que é também uma solução que permite, inclusive, criar robôs, eu posso fazer robôs que simulem entradas em portais, em sistemas legados, para baixar extratos, compará-los com outros arquivos de outros sistemas, tudo isso feito por robô, aumentando muito mais a velocidade e a qualidade dessa análise. Eu também posso criar robôs em RPA que possam ler e-mails com faturas em anexo. Então, se você recebe com frequência de parceiros, de clientes, faturamentos no formato PDF, por exemplo, eu consigo criar um robô que eu vou extrair essas informações e vou, inclusive, imputar, por exemplo, no meu ERP. Então, eu faço a extração e a integração com outro sistema. Então, você tira o risco do fator humano que pode errar e você deixa as pessoas mais focadas na estratégia. Aquelas tarefas repetitivas que não agregam muito valor, mas que são imprescindíveis, você pode se utilizar de tecnologia. Tá? Então, aqui só para dar uma visão geral para vocês do que a gente consegue fazer no setor financeiro com tecnologias isoladas ou até mesmo combinadas. Aí, Vini, só comentando aqui, que eu mais escuto, né, quando eu converso com o pessoal da área de negócios, é, pô, mas a minha área de TI não consegue me atender, porque a área de TI, né, normalmente está atendendo só o core da empresa, né? Se o core da empresa é fazer entrega, a TI está focada nos sistemas de entrega. E aí o setor financeiro ali da empresa acaba não tendo essa atenção. Então, todos esses problemas aí que você comentou, eles acabam existindo, né? E vários outros, mas o pessoal do setor de negócio, eu vejo que eles ficam muito ali presos, né? Porque eles não têm como tocar sem a TI. Como que a gente faz, então? Com o que a gente tem aí de opções? Que é possível essas áreas de negócio começar um projeto sem depender da área de TI? Você consegue certamente com essas tecnologias que facilitam e tornam o processo mais intuitivo, você consegue fazer com que usuários de negócio consigam fazer as suas construções de aplicações, as suas automações. Se a gente estiver falando, por exemplo, de soluções no-code e de plataforma BPM, onde você tem aquele conceito de arrastar e soltar, onde você vai desenhando o seu fluxo, então, de fato, as áreas de negócio conseguem ter um pouco mais de flexibilidade nesses momentos. Enquanto o pessoal da TI está mais focado no código, em atividades muito mais técnicas, a área de negócio consegue, de repente, dar vazão utilizando-se dessas outras tecnologias. Ou até mesmo, se a empresa te obriga, por questões de processo, a passar pela TI, se a TI começa a utilizar soluções desse tipo, ela também consegue produzir muito mais. Então, ela também vai dando mais vazão para essas demandas internas da companhia, né? Eu já escutei também, por exemplo, né? Pô, eu preciso aqui fazer uma ação dentro do meu RP, mas o meu RP não é gerenciado, né, às vezes nesse país, né? Uma multinacional, né?
e aí eles não permitem customização dentro do ERP, ou eu não tenho time para customização. Que sopa de letrinha que a gente poderia encaixar com esse tipo de solução aí, de É uma. problema, na verdade, né? Sim, sim. Essa situação ela é bem corriqueira entre as conversas que a gente tem com os nossos clientes, porque além dessa questão de, às vezes, ter a questão de compliance, de estar lá fora a solução, muitas vezes a própria customização com o fabricante do RP ela é muito cara. E muitas vezes eles também pedem um prazo considerável. Então a gente consegue, por exemplo, utilizar tecnologias no-code criando funcionalidades para complementar o seu RP. E essas tecnologias você vai criando as suas telinhas, você vai criando os seus fluxos, e aí eles vão fazendo as integrações necessárias com o RP, que passa a trabalhar como um repositório de dados. E toda a orquestração do fluxo, pessoas envolvidas, notificações, ficam dentro da solução que você constrói dentro da plataforma no-code. Qual que é a vantagem? Além de ser muito mais barato você fazer desta forma do que customizar os ERPs, o custo sai muito mais em conta, tá? Então, quando a gente pega clientes que têm ERPs de grandes empresas, a customização é uma fortuna. Então, as plataformas no-code acabam sendo realmente a melhor saída para essas empresas, né? E para o próprio usuário de negócio para ter uma certa independência também e fazer as suas próprias customizações. Legal. Mas a gente também consegue atender, por exemplo, né? Eu converso com o pessoal, às vezes pinta uma dúvida, pô, mas o meu processo eu preciso interagir com pessoas externas, né? Ou até Uhum. mesmo quando a gente está conversando com órgãos públicos, né? Precisa fazer ali um processo que vai atender a população, né? Que está ali realmente exposta para a internet. É possível também criar, é possível resolver esses problemas com essas soluções também, ô Vini? Sim, com certeza. Inclusive, porque, por exemplo, se a gente pegar soluções de BPM e no-code também, existe um conceito que é o conceito de formulário público. Então, muitas vezes, quando você lida com milhões de acessos, né, por exemplo, se a gente vai falando de governos, de grandes empresas, muitas vezes não há necessidade, por exemplo, de você ter autenticações. A pessoa não precisa ter um usuário e senha. Às vezes, você quer que ela preencha apenas um formulário. Então, também nessas situações, você consegue criar telas dentro dessas plataformas que não dependam de uma autenticação. Mas ainda que dependa de autenticação, você também pode criar fluxos trazendo todo esse contingente de usuários dentro da sua plataforma. Quando você tem o login e senha, você consegue ter rastreabilidade, realmente com um processo assim mais rastreável. Mas nem todo caso isso se faz necessário. Então você tem aí essas duas possibilidades. Legal, legal. Bom, bacana. Vamos avançando então aqui, falando ainda de mercados e tendências. Então a gente trouxe aqui alguns dados de uma pesquisa que o Gartner fez, né? Então por que é importante a gente trazer o Gartner? Porque ele é uma empresa que hoje basicamente identifica tendências no mercado e via de regra, através das pesquisas que eles desenvolvem, eles têm acertado nessas tendências. Então o que eles vislumbram hoje realmente acaba acontecendo num futuro não muito distante. Então, de acordo com o estudo da Gartner, 41% dos funcionários fora do departamento de TI, ou seja, estamos falando aí do pessoal da área de negócio, personalizam ou criam soluções de tecnologia. Muitas vezes, e isso é muito comum a gente ter essa experiência com os nossos clientes, o pessoal se utiliza, por exemplo, de planilhas Excel. Então, dentro dessas planilhas, o pessoal faz coisas extremamente complexas. E não dá para dizer que não funciona, é claro que funciona. Só que você tem as desvantagens de usar esse tipo de tecnologia. Ela muitas vezes não está na cloud, os dados não são compartilhados, está num arquivo único, mas isso mostra que a área de negócio muitas vezes precisa arregaçar as mangas, até mesmo porque a TI às vezes não consegue dar vazão para todas essas necessidades. E daí o porquê tecnologias no code estarem ganhando tanto espaço, porque em vez de você fazer uma planilha, você já pode fazer a mesma solução, por a mesma lógica, em soluções web, que você pode acessar do navegador do seu computador, do seu tablet, do seu celular. Então é por isso que, por já ter essa característica, né, de tecnologia dentro da área de negócio, de forma autônoma, que as plataformas têm ganhado espaço nesse sentido. De acordo ainda com a Gartner, em 2025, metade de todos os novos clientes, no code, low code, virá de compradores da área de negócio. Então, vai estar dividido o mercado nesse sentido. E aqui a gente traz algumas outras informações dessa pesquisa.
Ao final deste ano, as organizações adotarão pelo menos 3 tipos de software agnóstico no processo, permitindo a hiperautomação entre as ferramentas no-code. O que é esse conceito de hiperautomação rapidamente? É quando você vai combinando diversas tecnologias para chegar numa automação completa do seu ciclo. Então você pode combinar, por exemplo, uma aplicação feita em no-code, chamando uma automação em RPA, chamando uma automação em Ansible, de repente combinando alguns momentos com ferramentas BPM. Então, esse é o conceito. Através da combinação de vários tipos de soluções, você vai deixar na sua esteira o seu processo inteiro automatizado. A pesquisa também fala, né? Ela fala de uma tendência de que não apenas desenvolvedores, mas também profissionais fora da TI utilizem esse tipo de solução. E segundo o Gartner, o uso de ferramentas no-code é fundamental para a transformação digital, permitindo inovação rápida e integração de sistemas. Tá? Então, isso aqui já está virando uma realidade. Tá? Isso aqui é o que o Gartner está projetando, mas hoje já está se transformando em realidade. Tanto que se a gente pegar aqui o próximo slide, ele traz aqui um gráfico impressionante, onde ele mostra as principais tecnologias de automação e os investimentos financeiros em cima de cada uma delas. E se a gente pegar tecnologia no-code e low-code, desde 2020, elas já estão liderando os investimentos em ferramentas de automação. E ela é seguida por BPM, RPA e outras tecnologias. Então, para vocês verem como esse movimento já iniciou. Né? Então, o Gartner já acertou em cheio, porque já está acontecendo toda essa movimentação. Falando um pouco agora da parte de digitalização de tarefas. Falando agora um pouco das dores, né? Quais são os problemas em você não utilizar tecnologia para agilizar e automatizar as suas tarefas? Você corre o risco de não conformidade. Por exemplo, a gente sempre cita o caso de onboard e offboard. Mas essa ideia, esse racional se vai para qualquer área, né? Toda vez que você demite, desliga um profissional, por exemplo, você tem que fazer uma série de desligamentos de acessos. Então, se você não coloca numa ferramenta, você corre o risco de repente esquecer de tirar algum acesso. E às vezes a pessoa de cabeça quente descobre lá uma porta aberta e pode fazer alguma besteira. Aqui é um simples exemplo. Então, você colocando todos os procedimentos dentro de uma ferramenta, você vai ter a certeza que naquele processo você vai estar em compliance com a sua empresa. A questão de rastreabilidade. Se o seu processo está dentro de uma ferramenta centralizado, você passa a ter indicadores, você consegue ter tempo médio de execução de cada caso, o gestor consegue ver, por exemplo, onde tem um gargalo dentro do seu time, então você passa a rastrear. Quando o processo acontece por trocas de e-mail, por trocas de mensagem WhatsApp, por telefonema, o gestor fica refém, ele não consegue ter uma visão geral. Ele vai depender sempre das pessoas para saber a situação. A baixa visibilidade, pelo mesmo motivo de você não ter processos centralizados. Custos operacionais elevados. A partir do momento que você vai colocando tecnologia, você, além de acelerar o processo, você elimina ou diminui muito erros operacionais. Então, isso passa a ser uma economia financeira. Dificuldades na identificação de melhorias. Se você não tem uma ferramenta medindo o tempo de execução de cada tarefa, você não sabe o caminho crítico, você não sabe onde você tem que capacitar mais o seu time, onde de repente dá para melhorar aquele processo. Você precisa de ter um indicador dados para chegar nessas conclusões. Ausência de indicadores, previsibilidade dificultada, maximização de ROI, processos controlados em evolução contínua. Uma outra coisa interessante é que quando você tira os processos da cabeça das pessoas, você documenta. Então, quando você desenha numa ferramenta o seu processo, você deixa ele público para todo mundo. Então, elimina as subjetividades. E se de repente um profissional que conhecia muito aquele processo sai da empresa, o impacto não é tão grande para a companhia, porque ele já está documentado em uma ferramenta, já está sendo controlado. Então, as vantagens são inúmeras. E agora, voltando para a questão da área financeira, que é o foco desse nosso webinar, então, o que a gente pode fazer? Alguns cases que a gente pode colocar ferramentas para auxiliar. Então, na parte, por exemplo, de emissão de faturas, recebimento de pagamentos, lembretes de pagamentos, são situações que a gente traz aqui que, se você às vezes perde uma data, você pode pagar uma multa, você pode sofrer algum processo judicial. Então, você acaba sofrendo penalizações financeiras pelo não cumprimento correto de algum procedimento. Então, as ferramentas vão te ajudar a não ter esse tipo de perda, além de melhorar, obviamente, seu relacionamento.
A relação de digitalização de documentos e fluxo de aprovação. Imagine se você tem lá um processo onde o funcionário ou qualquer parte envolvida no processo tenha que pegar um grande documento, ficar lendo e imputando os dados manualmente na sua aplicação. Isso, além de se perder muito tempo, o risco de um erro de digitação é enorme. Então, você pode combinar aqui, por exemplo, BPM, ferramentas no-code, ferramentas de extração de dados, que são ferramentas OCR, que leem documentos e extraem informações. Você pode fazer essa combinação, onde o usuário, em vez de digitar os dados, ele anexa os documentos e as ferramentas fazem a extração e o preenchimento automático, por exemplo. Então, isso aqui, eu imagino que isso seja um calcanhar de Aquiles ainda em muitas empresas, a questão desse tipo de erro operacional por causa de processos manuais. Ô Vini, só Diga. trazendo aqui um caso real, né? Porque aqui a gente tem que trazer alguns exemplos, né? Mas a gente sabe que são muitas as possibilidades. Mas eu estava conversando com um cliente, né? E uma das situações que ele trouxe, o cliente faz ali a venda a nível Brasil, de produtos, e só que essa venda ele tem uma franquia mínima, né? Então, cada cliente dele tem que ali comprar, sei lá, R$ 10.000 por mês de um determinado tipo de produto, né? E ao final de cada 3 meses ele precisa fazer esse batimento. O meu cliente comprou a franquia mínima daqueles produtos específicos, né? Sim ou não? Se não, eu tenho que mandar a conta para ele. E aí, nessa conversa, ele me comentou que o pessoal do financeiro fica baixando todos os números de venda, consolidando isso manualmente para poder fazer a comparação se os números de vendas foram, né, atingidos, se cada cliente atingiu aquele número ou não, e depois eles entram em contato com os clientes para falar, ó, você deveria ter comprado R$ 10.000 em janeiro, Ou seja, é mas agora reativo, né? Com delay ainda. É é reativo e com delay. isso. Mas já passou 3 meses, eu só É. consegui consolidar as informações agora, você precisa acertar essa conta. E aí você percebe que é um processo bem grande, a gente está falando de um volume bem alto aqui de clientes, é uma multinacional, mas a gente vê que no dia a dia essas atividades ainda ali estão sendo feitas de forma manual e 100% dependendo das pessoas. Porque se no momento dessa extração, se no momento de montar essa planilha, se alguma informação não bateu ou foi errada, ou se a pessoa esqueceu, ou se ela ficou doente, né, aquele faturamento vai ser prejudicado, né? Então, a ideia aqui, né, é mostrar para vocês que essas ações do dia a dia que vocês fazem, tem como a gente trazer tecnologia para resolver esse problema. Tem como a gente tirar esse processo que está sendo feito ali do manual para uma tecnologia. Fala aí, Rony. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom Bom dia. Pegando até dia. o gancho do exemplo do Michael e do Vini, na nossa empresa, por exemplo, nós temos locais que nós realizamos o trabalho de auditoria que não é possível entrar com nenhum equipamento. E eu tenho que levantar todos esses dados. Eu só posso entrar com papel e caneta, até por risco de explosão, mesmo você comprando aqueles equipamentos que você protege o tablet, né, para não vibrar, ou qualquer tipo de criar faísca, eles não permitem. E é interessante isso que vocês falaram, de que você tenha, por exemplo, eu entendi que o que você está me falando, que eu tenho um levantamento, eu coloco num papel e eu consigo digitalizar isso e transformar isso num site ou num produto que eu quero fechar de relatório, não é? É possível também, tá? Existem vários tipos de tecnologia, né? O exemplo que eu dei foi algo mais de um processo manual e um controle financeiro ali que a empresa tem que ficar fazendo para mandar esses relatórios para os clientes. Mas também existem tecnologias como o OCR, por exemplo, né? A gente já fez aqui diversos projetos onde a gente padroniza os formulários para esses Uhum. preenchimentos manuais e depois com a digitalização e esse tipo de tecnologia, a gente consegue passar isso de forma automatizada para dentro do sistema. E assim, nós não precisamos ir muito longe, porque essa tecnologia já é utilizada, por exemplo, nos vestibulares.
talvez a gente não preste atenção no nosso dia a dia, mas provavelmente todo mundo já fez alguma prova que era aquele gabarito que você pintava o xizinho ou a bolinha. E aquele gabarito ele era lido por um sistema. Imagina, né? Não era feita uma correção manual. Então, às vezes a gente faz uma mudança, por exemplo, no formulário ou na estratégia da captura dessa informação, para que isso seja o mais automatizado possível. E aí a gente traz essa tecnologia para fazer a leitura. Existe a possibilidade, por exemplo, de tecnologias fazerem a leitura até mesmo da escrita do ser humano? Existe. Não tem, né, uma eficiência tão apurada quanto você padronizar, às vezes, um formulário, né? Mas também é possível, existe essa tecnologia. E assim, a ideia aqui é falar, existem possibilidades de melhorar esses processos que estão sendo feitos de forma manual. E às vezes o que a gente mostra também é com pequenos passos e com investimentos pequenos, com essas novas tecnologias, é possível tirar esse processo manual. É possível digitalizar, é possível trazer uma eficiência maior. Eu não sei qual que é o seu caso especificamente, mas eu pensaria, por exemplo, em padronizar, né, um documento inicialmente, para você ter uma maior assertividade, até que você consiga digitalizar o máximo possível da extração dessas informações. Porque depender de uma pessoa ler esse relatório e digitar tudo é muito complicado, né? Perdemos tempo, né? Aí você aumenta seu custo homem para com o cliente e é o que eu falo sempre. Se investir em tecnologia, você ganha em competitividade no mercado. É um investimento para você ganhar em competitividade. Você sai um pouco daquele oceano vermelho para ir para o oceano azul, com seus concorrentes, né? Sim, Então, sim. e isso é um pequeno gargalo nosso mesmo, porque se você entra numa empresa de álcool, você não vai entrar com isso aí, ou com gás. E aí a gente tem que esperar o cara digitar e ver que aqueles diversos erros de português, entendeu? Aí tem que analisar cada coluninha, consertar o erro de português de cada um. Mas é espetacular isso que vocês estão apresentando aí, para mim é fantástico. E Legal. hoje, ó, até pensando aqui, né, Vini, com a IA, por exemplo, ele está falando que ele tem que ficar escrevendo. Hoje, se você às vezes faz uma gravação do áudio, alguma coisa assim, a IA já faz essa transcrição, a gente já consegue trazer uma inteligência para interpretar esse texto e às vezes automatizar a subida dessas informações para o sistema. Então, assim, Até por coluna padronizada, ela faria isso? tem tantas possibilidades que, assim, é realmente investir numa priorização do que é mais importante dentro da jornada, mas seria possível esse tipo de ação, tá, Rony? É. Excelente. E aí, essa foi a ideia, né? Mostrar assim, tem várias tecnologias e tem diversas situações. Nós vamos apoiar você a entender a necessidade e trazer uma direção de qual que é o caminho mais curto para chegar no sucesso. Porque quando você nunca fez isso, você pode chegar, mas você vai quebrar mais a cabeça, né? Então, nós estamos aqui com a experiência de já ter quebrado a cabeça, de já ter feito vários projetos e mostrar que existem essas possibilidades, né? Exatamente. Aqui nesse Excelente. slide, por exemplo, a gente teve até um projeto para um banco aqui no Brasil, onde a gente fez automação justamente desses pontos. Então, eles tinham a gestão contratual deles, onde basicamente eles tinham um software de cadastro que não tinha inteligência nenhuma, e todo o processo era feito por troca de e-mail, por telefones, enfim, processo normal quando não se tem uma Mas ferramenta, ô né? Vini, você falou um banco? É possível, né? Cara, mas a gente pensa que todo mundo já está no estado da arte, mas isso é uma exceção. Realmente, assim, o mercado ainda está em vias de amadurecimento, né? Então, tá no radar das empresas, mas não necessariamente elas já executaram. Elas sabem a dor, têm o diagnóstico e estão naquele momento, caramba, o que que eu faço? Né? Por isso que essas tecnologias estão começando a emergir. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente colocou alguns controles básicos na gestão de contrato. Então, por exemplo, um contrato tradicional, você tem as renovações, você tem as garantias, você tem os aditivos. Então a gente
passou a criar um fluxo para cada uma dessas situações. E a gente também colocou inteligência. A depender do tipo de contrato, as garantias têm que ser renovadas de X em X tempo. Então, a gente colocou esses alertas na ferramenta. Tudo baseado no tipo de contrato. Todas as partes envolvidas, parceiros, fornecedores, clientes, banco, entraram para dentro do processo. Não tem mais troca de e-mail. Tá? O documento em si é anexado no próprio BPM, que está integrado no ECM. Então, a própria gestão documental também integrada com uma solução de gestão de fluxos. Tá? Então, aqui só para vocês verem que realmente as possibilidades são inúmeras e os ganhos são absurdos. Porque, de novo, você também não perdendo datas contratuais, você também não perde com processos judiciais também. Então, é uma questão também de recuperar, deixar de gastar dinheiro à toa, né? E, Vini, nesse case aí, eu tô lembrando de que cliente que é. Esse é um exemplo que a área de TI em si não foi envolvida, né? Nós Exato. Pois é. Nós Sim. conseguimos tocar o projeto 100% com a área de negócio, Sim. que tinha o domínio sobre as informações, né? Com uma solução ali SaaS, sem precisar envolver instalação de software, novas infraestruturas dentro do banco, nós Exatamente. possibilitamos a automação desse processo. E às vezes você fica pensando, pô, mas é um banco fazia a gestão da renovação desses contratos de forma totalmente manual, por e-mail, sem controle, né? Às vezes uma garantia que já expirou e o cara estava com risco milionário, porque ele não tinha mais a garantia efetiva daquele contrato e ninguém estava sabendo disso. Exatamente. E a gente conseguiu fazer isso aí, se eu não me engano, acho que em 2, 3 meses, um processo para fazer a gestão de todos os contratos da companhia ali, né, Vini? E assim, esse período, esse prazo não é nem pela complexidade de pôr o processo na ferramenta, porque no caso são tantas entrevistas que a gente tem que fazer, são várias áreas de negócio envolvidas. Então, assim, entrevistas, você gera documento, tem que aprovar, tem que chegar num consenso. Então, a parte demorada está na documentação em si. Depois que você tem um Claro. documento pronto, todo entendimento, na ferramenta é relativamente rápido essa implantação. Vamos imaginar que a gente levou 2 meses para conseguir É, obter todas as informações. é Em isso 2, mesmo. 3 semanas nós implementamos ali a automação dentro Exatamente. daquele fluxo, né? Exatamente. E algo que Exatamente. estava ali há anos sendo trabalhado de forma manual, sem controle nenhum, sem sistema. E até dentro desse cliente, eu lembro que até a parte de gestão de suprimentos era feita sem sistema também, né, Vini? Nesse cliente em específico, quase tudo não tinha uma ferramenta. Tanto que a gente inicialmente começou com esse primeiro processo de gestão contratual e hoje eles têm mais de 70 processos modelados na ferramenta. Desde processos minúsculos de um departamento específico até vários processos que perpassam aí por vários departamentos do banco, né? Então, o legal desse tipo de solução é que você não paga também por processo que você modela. Então, a partir do momento que você adquire a solução, você passa a poder fazer muitas coisas com elas, entendeu? Então, esse é um aspecto bacana também. Bom, então falando um pouco da tecnologia no-code em si, né? Então aqui a gente trouxe muito contexto, muitos exemplos. Então, rapidamente, né, sem me aprofundar em questões técnicas, porque nem é o caso, quando a gente fala de soluções no-code, a gente tem sempre uma contrapartida que seria o processo tradicional de desenvolvimento de software. E o processo tradicional, ele é muito caro, até mesmo porque os profissionais da TI estão super valorizados no mercado, principalmente depois da pandemia. Leva-se muito tempo para você construir um software, depois para você testar, para você homologar, para você definir a arquitetura. Então, de fato, leva-se muito tempo e o custo é considerável. Quando a gente vai para uma solução no-code, você já consegue fazer a mesma solução com um time absurdamente menor, não necessariamente com um time de experts, de desenvolvedores sêniores, às vezes nem precisa ser desenvolvedor, e você consegue construir a sua aplicação com um custo muito mais baixo e até mesmo com uma dependência não tão grande assim com o time de TI. E a depender sem nenhuma dependência com um time de tecnologia, tá? Então, realmente, é uma grande quebra de paradigma. E aqui a gente traz as vantagens, né, que saltam aos olhos nesse tipo de modelo. O prazo da execução, o custo do desenvolvimento,
facilidade nos ajustes e customizações. Então, vamos pensar que você é usuário de negócio. Você tem lá uma telinha que, putz, surgiu um campo novo agora, mudou uma legislação, mudou uma norma, entrou um campinho que não existia. Isso aí, sem exagero nenhum, você faz em 1 minuto, 2 minutos no máximo. Você cria o campinho, arrasta e solta na telinha, pronto, já está valendo. Você fala se ele é obrigatório ou não, se vai ter máscara ou não, mas o próprio usuário consegue fazer. Então, a coisa é muito mais dinâmica. Os testes também são muito mais rápidos, porque você vai estar focado apenas nos requisitos de negócio, não em questões de infraestrutura, de tecnologia. O time to market, às vezes, até mesmo no mercado competitivo que a gente vive, o tempo com que você vai soltar a sua solução vai determinar o sucesso dela, de tão concorrente, de tanta concorrência que tem no mercado. Então, acelerar o desenvolvimento é também um fator de diferencial de competitividade. E mais E às liberdade. vezes, né, ô Vini, Aham. não é nem entregar a solução, às vezes é melhorar o serviço que você já está prestando, né? Exatamente. Que foi o Exatamente. caso do exemplo que eu dei ali. Eles, depois de 3 meses, eles vão lá e vão mostrar a conta retroativa. Pô, você como cliente não tem uma visibilidade online do seu consumo e depois o cara vai te passar uma fatura porque você não atingiu o número e nada foi comunicado, Pois é. você não tá sendo transparente, você não está dando visibilidade. Você como cliente vai, pô, mas não tem outro fornecedor que me dê essa visibilidade? Com certeza, porque o Então, cliente do nada toma um susto, né? Não tá nem esperando porque não tá no radar dele. Com en- certeza. então essas pequenas ações que nós podemos trazer como um benefício do dia a dia das áreas vai influenciar diretamente na qualidade do serviço lá na frente. Se eu demoro para fazer uma renovação de contrato, que imagem que eu estou passando para o meu cliente também? Se eu demoro para dar uma resposta para X ação, que imagem que eu estou passando para o meu cliente? Ou como o nosso amigo Rony comentou, né? Às vezes eu estou fazendo um levantamento. Se eu for mostrar informações com erros de escrita ou sem concordância, que imagem que eu estou mostrando ali para o meu cliente? Então, a tecnologia não é só para tornar mais eficiente, mas é para garantir a continuidade desses clientes e E a aumentar também. reputação da marca, né? A reputação da marca depende de serviços de qualidade, com certeza. Sim, com certeza. Então, são vários fatores que, às vezes, no dia a dia você acaba não pensando, né? Pô, estou fazendo aqui e tudo bem. Mas, às vezes, o seu concorrente não está pensando tudo bem, está fazendo diferente. Então, a gente precisa todo dia estar pensando. Tem como melhorar? Tem como fazer melhor isso que nós estamos fazendo hoje? Uhum, exatamente. Bom, legal, pessoal. Agora indo para o Arquiva, que é uma plataforma no code que está 100% aderente aí ao que a gente está falando até agora. O Arquiva é uma plataforma que te permite criar software de maneira muito mais rápida, intuitiva e a um baixo custo. Tá? Então, falando rapidamente das principais características do Arquiva, o Arquiva é uma plataforma que pode ser comercializada como serviço, ou seja, você faz a contratação, não depende de uma infraestrutura da sua empresa. Você contrata e já sai utilizando. Então é muito rápido você já sair produzindo em cima do Arquiva. Porém, se a sua empresa falar não, tem que ser dentro do meu ambiente, também tem essa possibilidade. O Arquiva é uma plataforma white label, tá? Então todas as aplicações que você criar dentro do Arquiva, você consegue deixar com o padrão visual da sua empresa ou até mesmo com o padrão visual dos seus clientes. Vamos supor que você contrate o Arquiva para criar soluções e comercializar. Você também consegue. A nossa plataforma, ela é multi-tenant, então ela permite que você crie empresas e cada empresa tenha o seu conjunto de usuários. Então, ainda que várias empresas acessem a mesma URL da sua aplicação, nativamente os dados vão ser segregados. Então, o que usuários da empresa A produziu dentro da sua aplicação, dentro da sua URL, usuários da empresa B, C e D não conseguem ver. E assim sucessivamente. Então, você consegue criar serviços e comercializar para várias empresas. E cada uma delas pode ter o seu padrão visual também. Tá? Então, isso também que é um recurso legal da nossa plataforma. O Arquiva também já vem com autenticador e autorizador integrado à nossa solução. Então, se você quiser permitir que os usuários se autentiquem por quaisquer redes sociais e também pelo Gmail na sua aplicação,
você consegue. Se você quiser disponibilizar recursos do tipo, esqueci minha senha, me mantenha autenticado, autenticação de duplo fator, isso tudo também já está pronto. É só uma questão de você ativar quais características você quer disponibilizar para o seu cliente. E se você estiver criando aplicações corporativas, você também pode se integrar com a base de dados de usuário da sua empresa, por LDAP, por AD. Então, isso faz com que você não tenha que ficar criando novos usuários internos para os seus funcionários. Então, com a própria login e senha corporativo, ele também acessaria todas as aplicações feitas no Arquiva. O Arquiva é uma. Sendo, Vini, só para te interromper, né, para não ser muito técnico, de modo geral, não importa qual seja a base de usuários que você tenha dentro da sua empresa, nós conseguimos integrar dentro dessa plataforma. Então, isso traz essa facilidade que o Vini comentou. Eu não preciso recriar, começar do zero. Então, nós temos aqui recursos dentro da plataforma para que nós possamos pensar na necessidade do seu negócio. Se eu preciso automatizar um batimento, se eu preciso automatizar uma conciliação, não importa. Aqui nós estamos mostrando que nós temos recursos para que você não tenha que se preocupar com a parte técnica. A solução vai resolver a parte técnica e o foco vai ser no seu negócio. Ah, eu tenho um e-commerce. Ah, não, eu vendo maquinário. Ah, não, eu vendo X. E eu tenho um monte de trabalho de conciliação de números, de cálculo. Todas essas possibilidades que nós comentamos é possível ser modelada dentro da nossa plataforma de uma maneira muito simples e muito rápida, né? Tem até uma imagem aqui do nosso designer, até como ilustração, né? Então, aqui, basicamente, você vai arrastando e soltando os campos e você vai criando seus formulários, as suas telinhas, vai definindo o layout. Então, de fato, é algo muito intuitivo mesmo, não requer conhecimento avançado, nada disso. Então, assim, aquele usuário, né, da área de negócios que faz uma planilha Excel, ele também consegue arrastar e soltar o campo aqui e modelar. Só que, na verdade, não vai ser uma planilha, vai ser um sistema com as informações centralizadas, seguras e com acesso de qualquer lugar, né? Então, E outro aspecto legal também, que até garante uma aderência com a LGPD, além de você conseguir colocar dentro de formulários aquelas mensagens de consentimento, você está fornecendo dados CPF, data de nascimento, blá blá blá, você está de acordo, você também consegue criptografar as informações sensíveis, porque hoje em dia, vazamento desses dados sensíveis tem gerado multas, né, para as empresas. Então você pode, dentro da nossa ferramenta, falar quais campos vão ficar criptografados na base de dados. Então, ainda que alguém faça algum acesso indevido, alguma tentativa de invasão, por exemplo, esses dados estão criptografados na base. Então, isso também te protege legalmente dessa questão de vazamento de dados sensíveis. E aqui, legal. para finalizar, o Arquivo é uma plataforma web. E todas as suas telas são responsivas. O que significa ser responsiva? Se você acessar do seu computador, ela vai ser exibida, vai ser montada de forma compatível com a tela do seu computador. Se você acessar de um celular, que é uma tela muito menor, ele também vai se redesenhar para ter uma apresentação compatível com a tela do seu dispositivo. Então não vai gerar aquele scroll horizontal onde você tem que sair caçando a informação, um campo não vai ficar quebrado em duas linhas, tá? Então você sempre vai ter uma navegação correta, compatível com o dispositivo que você está acessando essas aplicações. Então, isso é uma grande vantagem também da nossa plataforma. Eu ia só comentar com um exemplo de um dos nossos clientes que eu lembrei. Ele tinha necessidade ali de fazer a conferência ali de produtos para bater estoque, alguma coisa assim, e ele precisava ali, então, de um aplicativo, vamos dizer assim, né, que funcionasse dentro do tablet ou de um dispositivo que Sim. ele tinha lá, alguma coisa assim. Então, com a mesma solução que atende os usuários de forma web, atende ele dentro desse leitor, dentro desse celular ou desse tablet, não me recordo agora qual que era o tipo de equipamento. Então, ali ele também consegue fazer a leitura de códigos de barra. Às vezes, num processo de conferência, você consegue trazer as funcionalidades ali que normalmente você dependeria de um dispositivo de hardware, né? Você Sim. consegue, com a mesma solução, para que usuários estejam acompanhando isso de forma online e a pessoa fazendo essa leitura de códigos, identificando, enfim,
com toda a tecnologia que a gente já sabe que os dispositivos têm, a nossa plataforma web consegue utilizar também. Exatamente. E aqui para trazer um case com Arquiva, a gente fez um projeto bem legal para uma grande empresa de telecomunicações, uma das maiores aí do país, onde a gente fez a automação da esteira financeira. E aqui contando um pouco da história, foi uma RFP que eles soltaram no mercado, né? E aí a gente poderia entrar com o modelo tradicional de desenvolvimento ou entrar com a nossa plataforma no code. E aí a gente decidiu ousar. A gente fez toda a proposta em cima da nossa plataforma e, consequentemente, o nosso custo e o nosso prazo foi muito mais baixo que o da concorrência. Então a empresa entrou em contato com a gente, porque eles quiseram entender por que está tão discrepante assim a proposta de vocês em relação à concorrência. Está muito mais barata e está muito mais rápida de ser entregue. A gente explicou, a gente vai utilizar uma plataforma no code para fazer a digitalização desse processo. E aí nós fizemos uma demonstração da plataforma, eles gostaram bastante, né? Essa empresa tem uma visão assim muito disruptiva da parte de tecnologia e eles fecharam com a gente. Então, resumidamente, nessa esteira financeira, como eles não tinham uma ferramenta centralizada, tudo acontecia por trocas de mensagens, por trocas de e-mail, os anexos, os documentos vinham como anexo do e-mail, o funcionário tinha que abrir, preencher manualmente dentro do ERP, dentro dos sistemas legados da empresa. Então, tudo levando muito tempo e existiam muitos erros operacionais também. Então, este foi o grande motivador para se colocar uma ferramenta para fazer toda essa gestão. E a gente fez uma combinação de tecnologias. Então a gente utilizou a nossa plataforma no code para fazer toda esse mapeamento e orquestração do processo. Então todo mundo passou a acessar a ferramenta. Todos os departamentos da empresa, os fornecedores, os clientes, então eles entraram dentro do processo. E a gente também combinou com a tecnologia OCR, que é aquela tecnologia que lê uma imagem e extrai os dados dela. Então a gente passou a fazer muito mais rápido e sem erro operacional, tá? Então, assim, a grosso modo, essa era a situação que eles tinham. E além disso, durante essa orquestração do processo, a gente fez diversas integrações sistêmicas. Então, a depender da etapa do processo, a gente extraía dados do ERP, dados do TMS e de vários outros sistemas legados dessa companhia. Tá? Então, foi um case muito legal mesmo e que mostrou aí toda essa capacidade e poder da nossa ferramenta. E aqui a gente trouxe os ganhos, né, que eles tiveram depois da digitalização desse processo. Então, eles tiveram um ganho na geração de pedidos, né, porque passou a ser automatizado o envio da nota também. Após o recebimento do pedido, a nota fiscal já era emitida por upload automaticamente para a empresa, então não tendo intervenção humana. A questão do OCR para extrair dados também foi um ganho extraordinário, porque isso eliminou ou mitigou o erro operacional. Todo o checklist passou a ser cumprido, respeitado, porque não estava mais só na cabeça das pessoas. A gente colocou como regras dentro da automação desse processo. Então, garantiu que passasse a estar, então, em compliance com as suas próprias normas. E integrações com o sistema SAP, que é o ERP que eles utilizam. Tá? Então, aqui foi um case realmente muito legal. E a gente, inclusive, concorreu anualmente. Essa empresa faz assim, não é bem um campeonato, mas eles pegam os principais projetos do ano para votar, para ver qual que teve mais destaque. E o nosso entrou nesse hall de projetos inovadores e disruptivos e concorreu a esse prêmio. Eu acho que assim, desse case aqui, o ponto mais legal é esse checklist, porque assim, tomava muito tempo do setor para conferir se os tributos estavam ok das notas fiscais e se todo o preenchimento da nota fiscal também estava ok para bater com os dados dentro do sistema, né? Então, assim, fazer toda essa conferência de forma automática trouxe um ganho ali muito grande para a empresa, que normalmente esse processo levava 2 semanas, e agora em minutos ele já era processado, né? Exatamente. Então, existe tecnologia, existe a possibilidade de automatizar, a ideia é classificar, entender a necessidade e trazer para vocês qual que é a tecnologia mais ideal para aquela situação, né? Cada tecnologia vai ter o seu ponto forte para resolver melhor cada tipo de problema, né? Então a gente consegue ter essa visão e trazer para vocês o melhor caminho.
E aí é a pergunta que todo mundo faz, né? Como começar, né? Como que nós começamos essa jornada para aumentar a eficiência? Se eu sou uma empresa pequena, se eu sou uma empresa grande, se o meu setor financeiro tem nada de tecnologia, eu tenho muita tecnologia. Então a gente sempre deixa aqui uma orientação, né? A gente sempre deixa esses 3 passos para a gente sempre fazer esse levantamento e classificar e ordenar em questão de prioridade o que mais está afetando a sua operação, né? Porque no dia a dia a gente não para analisar isso, né? Mas é sempre importante fazer esse levantamento, o que mais está afetando a minha operação, o que mais é prioritário para resolver. E nós podemos fazer esse trabalho em conjunto com vocês, tá? Então, toda essa parte de levantamento, a Fábrica DS pode apoiar vocês em fazer essa categorização de situações que nós temos ali dentro de cada setor da empresa ou de situações específicas e depois priorizar pelo o que está causando mais problema, pelo que tem, às vezes, um tempo menor de execução, ou às vezes um investimento menor, depende da situação da empresa, e depois, claro, fazer todo o planejamento de execução, tá? Então, se vocês têm, né, pontos aí que vocês entendem que podem ser melhorados dentro da operação de vocês, depois desse nosso bate-papo, entre em contato com a gente, vamos marcar um bate-papo. A Fábrica DS pode fazer esse trabalho em conjunto com vocês para fazer todo esse levantamento, priorização em conjunto e trazer ali um plano de como implementar. Às vezes, um projeto super pequeno já vai trazer um ganho efetivo na sua operação. Pessoal, de forma geral, essa seria a mensagem aqui desse evento. Se vocês tiverem alguma situação que vocês queiram compartilhar, como o Rony fez, que vocês têm aí no dia a dia de vocês, que vocês estão passando no setor financeiro, mas eu tenho muito sistema ou não tenho sistema nenhum, comentem aí algum caso que vocês tenham no dia a dia aí para a gente discutir. Uma dúvida, Mike. Por exemplo, umas empresas que, por exemplo, talvez são menores, as Aham, startups, gostam de aham, ficar pegando um aplicativo para cada coisa. Um Monday para a parte financeira, aí pega um que é para o sistema de controle de cartão de crédito para uns, outros que usam um aplicativo de 99, tem que consolidar isso tudo. Por exemplo, esse projeto de vocês, ele consegue integrar tudo isso em uma plataforma que consiga fazer um resumo, tudo de uma vez, com os API? sim. É possível integrar tudo isso, seja com API, seja com base de dados, ou em muitos casos, por exemplo, nós não mexemos nada no processo, vamos dizer assim, lá do seu sistema central. Então, a gente Uhum. exporta uma planilha e Isso. importa esses dados dentro do nosso sistema. E aí você começa a ter uma visão centralizada dentro desses dados, né? Como você disse, às vezes eu tenho um e-commerce que gera uma informação, às vezes eu tenho um fornecedor que gera outra, e eu estou fazendo essa consolidação de forma manual. É possível integrar tudo isso, seja com API, seja com base de dados, seja com arquivos, e trazer dentro de um painel de acompanhamento dentro da nossa solução, tá? Eu acho que com isso, no mercado brasileiro hoje, 90% das empresas trabalham assim. As grandes, que são os 10% dizendo que só utilizam o SAP da vida, ela faz quase que 100% de tudo, tanto financeiro como manutenção, contabilidade, ela controla tudo isso, né? Mas acho que os players menores, acho que isso aí é excelente o que vocês estão apresentando para você controlar todos essas informações, essas bases de dados em uma coisa só. É espetacular. Ah, mas aí, ô Rony, você comentou que, pô, essas grandes empresas têm tudo controlado, mas na prática não tem também. Não, Porque eu acho que eu me assim, expressei mal. Talvez eles enxergam o que dá para fazer, mas não É. usa também. mas Aliás, os maiores gargalos estão nelas de controle, né? Para falar a sim, verdade. porque você tem um volume muito grande de atividades e o seu RP nem sempre, na maioria dos casos, não tem ali todos os recursos para trabalhar essas atividades do dia a dia. E aí, o que que as pessoas fazem? Controle manual. Vai para a planilha, vai para o caderno, vai para o e-mail, vai para o que tiver mais próximo e mais fácil, a pessoa vai utilizar, já que o sistema core não atende. Então, aqui uma possibilidade de integrar esse processo de uma forma eficiente
para você não fazer de forma manual, tá? Esse é o recado. Pessoal, é isso. Se ninguém tem mais dúvidas ou comentário, então só agradecer aqui, né? Obrigado, Rony, aí, participou bastante aí com a gente. Agradecer a todos aí que ficaram até o fim. Essa foi a nossa ideia, trazer um pouco aqui de alguns cases, trazer aqui experiência, trazer possibilidades para que a gente possa, de fato, trazer mais eficiência para o setor financeiro e para outros setores também, tá? Não, eu acho que é isso, pessoal. Então, a ideia foi realmente mostrar para vocês que às vezes a gente no dia a dia nem se dá conta, né, das dores, porque entra tanto no automático que a gente acha que aquilo é normal. Mas quando a gente começa a expor que isso, na verdade, pode ser uma deficiência do seu processo e que tem formas melhores de se atingir o mesmo objetivo, as pessoas começam, né, a entrar no radar certas preocupações. E vocês se identificando com essas dores que a gente trouxe, conte com a Fábrica DS, a gente tem aí um mix de possibilidades, até mesmo combinações de soluções para entregar para vocês processos muito mais geríveis e sob controle aí rígido de gastos, custos e eficiência. Muito obrigado a todos, então, pessoal. Um bom dia aí para vocês.